Oi pessoal, aqui é o Júlio, professor de Ciências, e esse é um vídeo sobre a classificação dos seres vivos em 5 grandes reinos. No nosso planeta existe uma biodiversidade muito grande, ou seja, um número de seres vivos, de espécies de seres vivos muito grande, de todos os tipos, desde micro-organismos simples até seres complexos, como os animais e as plantas. Até os dias atuais, já foram cadastradas pela ciência em torno de 1,3 milhão de espécies. Mas uma estimativa feita em 2011, que é provavelmente a mais recente, essa estimativa calculou que existiriam no planeta em torno de 8,7 milhões de espécies de seres vivos. Então, devido a esse número tão grande de espécies, é muito importante se fazer a classificação das espécies de seres vivos para facilitar o seu estudo. Classificar algum tipo de coisa, de elemento, ou fazer a classificação, seria agrupar esses elementos, formando grupos ou conjuntos de acordo com algum tipo de critério que vai ser criado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Para a gente entender, então, esse raciocínio de agrupar elementos em conjuntos, vamos fazer uma comparação aqui com um supermercado ou um hipermercado. Vamos imaginar que isso aqui é a área de um supermercado e a gente sabe que em grandes supermercados existem milhares de produtos diferentes lá dentro. Mas esses produtos não estão lá aleatoriamente todos misturados ao acaso. Eles estão separados por setores bem definidos. Então, por exemplo, nós temos um setor de alimentação, onde os alimentos estarão aqui, um setor de roupas, por exemplo, um setor de produtos de limpeza e assim por diante. E dentro de cada grupo desse, de cada conjunto diferente desse, ainda existem subconjuntos ainda menores. Então, por exemplo, no setor de alimentação, você tem um setor de açougue, um setor de padaria, um setor de bebidas e etc. Então, se você está procurando carne, por exemplo, você não vai procurar em produtos de limpeza, em roupas e mesmo no setor de alimentação. Você não vai procurar na padaria ou no setor de bebidas e assim por diante. Esse mesmo raciocínio, então, ele é usado na classificação dos seres vivos. E no caso dos seres vivos, atualmente, as espécies são agrupadas em conjuntos, maiores ou menores, de acordo principalmente com seu grau de semelhança genética e parentesco evolutivo. Muito provavelmente, nós seres humanos fazemos a classificação dos seres vivos, na verdade, desde quando a gente vivia nas cavernas lá na pré-história. Mas é claro que, como todo conhecimento humano, a classificação biológica também foi evoluindo e sendo aperfeiçoada à medida que as descobertas foram aparecendo. Então, por exemplo, por muito tempo, nós classificamos os seres vivos somente em 2 grupos, reino animal e reino vegetal. A partir de 1866, por exemplo, foi criado um novo reino de nome protista para agrupar micro-organismos, porque os micro-organismos foram descobertos somente depois da descoberta da invenção do microscópio, que eles puderam ser observados. E aí se percebeu que micro-organismos não poderiam ser considerados nem animais nem vegetais. E aí depois disso foram sendo criados novos reinos para classificar outros tipos de seres vivos, como bactérias, fungos, etc. A classificação em 5 grandes reinos foi proposta em 1969 por um biólogo norte-americano, Robert Whittaker. E atualmente já existem até outras propostas de classificação mais modernas, mais avançadas, mas nós vamos considerar por enquanto essa classificação em 5 grandes reinos. A separação das espécies, ou a classificação das espécies nesses 5 reinos, ela se baseia principalmente em algumas características básicas. Se os seres são procariontes ou eucariontes, se eles são unicelulares ou pluricelulares e se eles são autótrofos ou heterótrofos. Então a gente precisa antes ver qual é o significado dessas palavras para entender essa classificação.
Então, primeiramente, o que são seres unicelulares ou pluricelulares? Unicelulares significa seres formados por uma única célula. Então, são, por exemplo, micro-organismos, como bactérias, protozoários, alguns tipos de fungos e alguns tipos de algas. E pluricelulares são seres formados por mais de uma célula. De 2 em diante, o ser já é considerado pluricelular. Para a gente ter uma ideia, um ser humano adulto, em torno de 1,70 m, em torno de 70 quilos de peso, foi feita uma estimativa mais atual que ele teria em torno de 30 trilhões de células. Então, nós somos seres pluricelulares. O segundo par de palavras, procariontes e eucariontes. Procariontes são seres formados por células sem uma membrana nuclear e sem núcleo. Então, nesse tipo de célula, o material genético vai ficar diretamente mergulhado no citoplasma. Já os seres eucariontes são seres formados por células com uma membrana nuclear e com um núcleo. Então, nelas, o material genético vai ficar isolado do citoplasma dentro de um núcleo. A gente pode entender isso observando essas figuras aqui facilmente. Então, em um ser procarionte formado por célula do tipo procariota, o material genético está diretamente mergulhado aqui no citoplasma da célula. Já em um ser eucarionte, as células dele vão ser do tipo eucariota. O material genético fica isolado do citoplasma por uma membrana nuclear. E essa membrana nuclear, mais o material genético e mais algumas estruturas que tem aqui dentro, vão formar um núcleo. Então, esse tipo de célula, né, dos seres eucariontes, possuem núcleo, enquanto que a célula procariota dos seres procariontes não possui núcleo. E por fim, a gente tem os seres autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos são seres que fabricam seu próprio alimento através de um processo químico chamado fotossíntese, e existe um outro processo também que alguns outros seres autótrofos fazem, que se chama quimiossíntese. É o que fazem, por exemplo, as plantas e alguns tipos de bactérias, etc. E os seres heterótrofos são os seres que não fabricam seu próprio alimento. Então, eles têm que buscar o alimento em outros tipos de seres vivos. Então, baseando nessas características, a gente tem os 5 grandes reinos. Reino Monera, reino Protoctista, reino Fungi, reino Plantae ou Metáfita, reino Animalia ou Metazoa. O reino Monera são seres procariontes unicelulares, autótrofos ou heterótrofos. São bactérias, cianobactérias ou arqueobactérias também. Reino Protoctista são seres eucariontes, uni- ou pluricelulares, autótrofos ou heterótrofos. O reino Fungi são seres eucariontes, uni- ou pluricelulares, heterótrofos, sempre. O reino Plantae ou Metáfita são seres eucariontes, pluricelulares e autótrofos. E o reino Animalia ou Metazoa são seres eucariontes, pluricelulares ou heterótrofos. Então, agora visualizando e exemplificando, né, os integrantes de cada reino. Então, a gente tem primeiramente o reino Monera, que é formado por bactérias e arqueobactérias. Então, são seres procariontes, né, com células sem núcleo, com o material genético mergulhado diretamente no citoplasma. E esses seres são sempre unicelulares. Alguns podem formar colônias, como esse exemplo aqui, mas na verdade uma colônia não é um ser pluricelular. São somente células que se agregam e vivem juntas, mas não formam um organismo pluricelular. E esses seres do reino Monera podem ser, alguns são autótrofos, né, fabricam seu próprio alimento através de fotossíntese ou quimiossíntese, e outros são heterótrofos. Em segundo lugar, o reino protoctista é formado por protozoários e algas. São seres eucariontes, com célula com núcleo. Alguns são unicelulares, como os protozoários e alguns tipos de algas, que não estão representados aqui.
e outros são pluricelulares, como outros tipos de algas. Alguns são heterótrofos, como os protozoários, né, ou seja, não fabricam o próprio alimento. Já as algas são autótrofas, elas fabricam o próprio alimento através do processo da fotossíntese. Depois o reino fungi, que são os fungos. Eles são eucariontes, com células com núcleo. Alguns são unicelulares, outros são pluricelulares, como esses que estão representados aqui, como o cogumelo, por exemplo. E eles são sempre heterótrofos, não fabricam o seu próprio alimento. Depois o reino plantae ou metáfita, são as plantas, desde os musgos, que são as plantas mais primitivas, até as plantas mais evoluídas, que são as angiospermas, passando por vários tipos de plantas aqui. E as plantas são sempre eucariontes, não é? Com células com núcleo, pluricelulares, e são seres autótrofos, que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese. E por último, a gente tem aqui o reino animal. Temos vários exemplos aqui, que são seres sempre eucariontes, né, com células com núcleo, pluricelulares e heterótrofos, não fabricam o próprio alimento. Então a gente tem desde os poríferos aqui, que são as esponjas, que são os animais mais primitivos. As mais comuns são espécies marinhas, mas tem algumas espécies de água doce também. Passando por vários outros tipos de animais aqui. Quinidários, exemplo, água-viva, plateumintos, que são vermes com o corpo achatado, os moluscos, os anelídeos, equinodermos, insetos, crustáceos, aracnídeos, e aqui os vertebrados, onde a gente tem os peixes, os anfíbios, répteis, as aves e os mamíferos. E nesse último grupo dos mamíferos, inclusive, a nossa espécie humana está incluída. Então é isso, pessoal. A gente tem aqui a divisão, né, em 5 grandes reinos a partir desse critério, desses critérios que foram apresentados. E é isso. Leiam com bastante atenção o texto e até o próximo vídeo.